Amigos da Rede Assim, está no ar o programa Valor Humano com Rafael Takei, fundador da Moai Ikigai, Educação com Propósito. E pequenos gestores, quando começam o seu negócio, muitas vezes é por necessidade ou por uma paixão, mas várias vezes em nosso país com baixíssimo preparo. E eu estou aqui hoje com Rodolfo Rosa, um cara que resolveu se dedicar através da QI Consultoria a atender esse empresário, o pequeno empresário, para ajudar ele a viver esse propósito através do negócio dele. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Rafael. Um prazer enorme estar aqui com você, viu? Eu acho que quando a gente fala de consultoria, às vezes a gente tem tantas visões, né? Acredita que é para grande empresário, que é para gente que está forte no mercado, e muito pelo contrário, né? A ideia é fortalecer o pequeno. É o pequeno que faz a diferença na nossa economia, é o pequeno que faz o país crescer. Às vezes a gente não tem essa visão, né? Quando a gente ouve estatísticas do Sebrae e tudo mais, a maior parte dos empregos no Brasil são gerados pelas pequenas empresas, né? É verdade. Grande parte do produto interno bruto é gerado pelas pequenas empresas. Então as grandes são importantes, importantíssimas, dão escala, Sim. Inclusive atendem, enfim, mas as pequenas são realmente o potencial nosso de transformação e elas precisam ser melhores preparadas para viver mais. Hoje elas vivem até menos de 2 anos, muitas delas que abrem, né? Verdade. E, Rafael, uma coisa que você colocou no começo, né? É uma frase que eu escrevi e eu sempre penso é que a gente lida com sonhos. Quando eu estou lidando com um pequeno empresário, quando eu estou lidando com um aluno da graduação, eu estou lidando com sonhos, né? Ele pensou a vida inteira, ele investiu todo o dinheiro que ele tinha, ele queria aquilo com força e alma, dedicou o seu tempo, o nosso valor, né? Nossa maior riqueza, que é o nosso tempo, ele investiu lá. Então ele tem sonho, ele tem propósito, ele quer crescer, e eu acho que a gente tem até uma obrigação de ajudá-lo, e o país, o governo tem que ajudar esse pequeno empresário. Olha, a gente da Rede Assim acredita tanto nisso que às 11 e ao meio-dia a gente já concatenou 2 programas na nossa manhã que são para ajudar essa pessoa que está querendo viver o sonho dela. Às 11 horas tem o Gestão Pessoal, que fala da ligação entre a vida pessoal e profissional e como é que você faz para gerir você enquanto profissional. E na sequência o Na Mesa, que é para você que já virou empresário, como é que você faz um networking com outros empresários e fortalece isso tudo, né? Sim. Importantíssimo gerar esse tipo de visão. Rafael, quando eu falo para os meus alunos do primeiro dia de aula, né? Sempre falo que a coisa mais importante desse mundo é o network. Verdade. Você não faz nada sozinho. Não faz. Nada sozinho. A rede de contatos que você tem, as amizades que você tem, um momento que você encontra com a pessoa, naquele momento, ele te fala uma palavra, aquela palavra pode te motivar a tal ponto de fazer você transformar a sua vida, né? Network é tudo. Então, quem, né, tem ideia, tá nos assistindo, quer criar a própria empresa, tem que pensar. Primeira coisa, network. Primeira coisa é fazer contatos, conversar com pessoas. Às vezes você tem aquela ideia do empreendedorismo, né? Sim. De guardar a minha ideia para mim, eu vou deixá-la bem fechadinha numa caixinha. E ao contrário, né? Eu tenho que espalhar essa ideia. É louco que nós nascemos numa geração que tinha os resquícios ainda da competição. Sim. Né, Rodolfo? Do tipo, a gente assistia uns filmes lá que o cara tinha que ganhar todo mundo perdia para ele poder ganhar. Hoje nós estamos há um bom tempo, ainda bem, graças a Deus, numa era da colaboração. E não tem mais muito espaço para concorrência, tem um espaço para você delimitar o seu espaço, negociar o espaço, fazer parcerias e construir um atendimento melhor aos seus clientes. Parece meio utópico, mas é a realidade, ou você fecha hoje em dia, não é? Não, com certeza, Rafael. Às vezes a gente tem aquela visão errada de concorrência, como se concorrência fosse uma coisa ruim. Concorrência é sempre bom. Eu falo sempre, concorrência é sempre bom. Se a concorrência não fosse bom, a 25 de março não existia, né? Não é verdade? Concorrência vai fortalecer você. Concorrência faz você melhorar todos os dias. Concorrência faz você fazer parceria. Faz parceria com o teu concorrente. Nossa, mas isso é um absurdo? Será que é um absurdo mesmo? Claro que não. Você falou da 25 de março, esses grandes centros comerciais, eu já vi isso acontecer. Você chega lá e fala, eu queria comprar o aparelho tal. Aí o cara fala, eu tenho, peraí. Aí você vai ver, ele sai andando e ele vai lá no vizinho dele distante, que tem um aparelho, ele não tem, aí ele pega e depois ele mesmo acerta com o vizinho distante a diferença do valor e vice-versa, o vizinho vem nele buscar e, quer dizer, atendo todo mundo, porque afinal, não importa se vai pegar na minha porta ou na porta do outro, o importante é você sair com o produto e todo mundo ganhar, né? Exatamente, Rafael, e eu acho que é isso mesmo que você falou, todo mundo ganha, porque o cliente ganha porque é bem atendido.
né? Quem vendeu ganha porque está atendendo o cliente, está fazendo aí o seu network também. E o que forneceu também ganha porque não está com o produto parado no estoque. Então eu acho assim, nós precisamos fortalecer no Brasil, não só na gestão, mas em todas as áreas, a importância desse relacionamento e dessa coisa de que todos ganham. Eu acho que nós vivemos um momento onde as pessoas estão muito egocêntricas, né? Você vê que uma das bases da corrupção é essa, né? Só eu ganho. Sim. Se a gente for olhar de uma maneira mais ampla, se eu for olhar por cima de tudo, né? Eu vou perceber que um país que se ajuda, que um ajuda o outro, que um fortalece o outro, todos crescem. Isso vai muito além de uma questão territorial. Você pode pensar em países territorialmente delimitados dessa forma, como o Japão, como a Alemanha, mas a gente fala de nações, como os judeus, por exemplo. Não importa em que território eles estiverem, a coletividade impera e faz com que eles cresçam, né? Sem dúvida. Muito poderoso. E você ficou tão apaixonado por essa questão de ajudar gestores que também se tornou professor de cursos de gestão, é isso? É verdade, Rafael. Eu, assim, no último ano da faculdade, eu fiz um trabalho voluntário com crianças dando aula de empreendedorismo e me apaixonei pela educação e pela docência. Foi assim, né, como sou formado em administração, às vezes as pessoas perguntam, né, mas nossa, você se formou em administração e virou professor? Foi assim, um encantamento, ela me laçou, a educação me laçou. O que deu errado? Não, deu muito certo. Deu tudo certo, exatamente. Exatamente. E aí me apaixonei pela docência e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu tô louco pra viver num Brasil em que as pessoas possam falar isso de boca cheia e bolso cheio também. Me apaixonei pela docência, é isso que eu quero fazer pelo resto da vida. E ele foi tão apaixonado pela educação que ganhou até um prêmio muito especial envolvido até com esse trabalho voluntário que ele fez e tudo mais. Que prêmio é esse? A gente conta pra você na volta do nosso programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. De volta ao programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. E bom, sempre que eu tenho um educador aqui comigo também, eu fico eletrizado aqui, né, Rodolfo? Cara, você ganhou um prêmio muito legal na instituição que você estudou, na Unisal. É o prêmio Aluno 5 Estrelas. É verdade. O que é cada uma dessas estrelas aí, rapaz? Então, o projeto, na verdade, foi esse projeto que me levou para a educação, né? Uhum. Esse projeto, ele é um projeto onde você tem 5 partes para você montar aí você ganha um certificado dentro aí, se você atingir a pontuação dessas 5 estrelas. Então não adianta esse aluno que tira 10 em tudo, mas não quer saber de ninguém. Não. Aí você tem uma estrela só que é tirar 10. Exatamente. Tem outras 4 que você tem que conquistar para chegar lá. Exatamente. Aí dentro disso tem horas complementares de cursos que você faz, produção acadêmica, voluntariado e uma avaliação dos professores também. O professor também... Seu comportamento. Exatamente, como que você é. No último... uma das últimas estrelas que faltava, ainda me lembro que foi uma colega que me incentivou, falou, pô, Rodolfo, vai lá, se inscreve no programa e tal. E eu tava naquela situação assim, nossa, será que é pra mim, né? Aquela coisa toda. E ela falou, não, vai lá, Rodolfo, vamos fazer e tal, não sei o quê. Me inscrevi. E aí tava me faltando, né, uma última estrela, que era do voluntariado. E numa oportunidade eu fui dar aula para crianças de empreendedorismo. Uhum. Era uma escola pública de Guaratinguetá. E aí era crianças de 7 a 10 anos. E aí fui dar aula de empreendedorismo para eles. E aí a gente, né, criei um sistema um pouco lúdico para fazer e tal. E no momento que eu pisei em sala de aula, que eu comecei a criar aquilo... Foi mordido. Exatamente, foi mordido. E foi a melhor mordida da minha vida. De verdade. A melhor coisa que tem é você gostar do que você faz. Você fazer com amor, fazer com prazer, né? Eu acho que o professor, né, e o mais legal, né, foi a primeira vez que fui chamado de professor. Pra mim foi um orgulho tão grande. Primeiro choque, eu sou professor agora, o senhor professor, eu tenho 20 e poucos anos ainda, né? Ainda em Guará eles chamam de sor. Ô, sor! Exatamente. A primeira vez, sabe, parece que eu não tava preparado pra aquilo. Sei. E a primeira vez que eu fui chamado, eu falei, caramba, né? Mudei o lado da mesa, né? Exatamente. Eu tô aqui desse outro lado. E assim... Rafael, foi tão bacana, mas tão bacana o projeto, né? Claro que foi um projeto rápido, mas
eu acho que a educação, não só o educador, né, mas a educação como um todo, ela pode transformar as pessoas. Eu acredito nisso de verdade. Acredito de verdade. Hoje não se dá para pensar em uma educação que não seja compartilhada também. A gente falou muito sobre compartilhamento no mundo dos negócios, mas aquela aula expositiva em que era imposta, já era, né? Você tem que ter metodologias que sejam ativas, que os alunos compartilhem uns com os outros a sua visão, conversem com o professor esteja aberto a ouvir, a rever os conceitos dele mesmo como professor, a discutir, a orientar, muito mais do que ficar ditando o que você tem que aprender ou deixar de aprender, né? Exatamente. E, Rafael, eu acho que uma coisa que a gente vai aprender lá, né, com os pensadores da educação, é que a educação, ela se faz com tudo. Eu tô aqui conversando com você, eu tô aprendendo. Vice-versa. Né? Quando você vai para uma sala de aula, né, o professor, o educador, ele tem que ter essa visão de que ele vai trocar com o aluno. No mesmo momento em que ele vai ensinar o aluno, ele vai aprender. E a ausência de educação gera o que o pessoal do YouTube tá vendo, tá passando a nossa TV aqui do estúdio, as rebeliões aí que estão acontecendo em presídios, né? No momento que a gente está fazendo essa gravação, talvez quando o programa for lá, graças a Deus, esperamos que já tenha acabado. Mas a falta da educação causa justamente essas crises de que a pessoa fica sem identidade e começa só a querer tirar proveito uma das outras, ou no mínimo alcançar sua sobrevivência num ato de crise desse, né? Rafael, quando a gente fala de valorização da educação, eu acho que é importante a gente falar dos políticos valorizarem a educação, mas não só do político, mas do pai com a mãe em casa, da população, da sociedade, de cada um que vai mandar seu filho para a escola e vai saber que ele vai voltar com uma tarefa, de incentivar ele a fazer isso, né? Nós temos esse papel na valorização da educação, né? Transformar as pessoas, incentivar as pessoas, saber que a educação transforma. Educação transforma. Me transformou como pessoa, né? E eu espero também que vai transformar alguns alunos. Uma vez transformado, você não consegue deixar de transformar outras pessoas também, né? Exatamente. A gente vai se transformando a todo tempo. Para mim foi tão difícil, né? Ainda contava para você que foi tão difícil fazer a minha graduação, estudar. Eu passei por tanta dificuldade e Deus abriu uma porta para mim conseguir estudar, conseguir chegar na onde eu precisava. Sem demagogia alguma, você também continuou abraçando o voluntariado educacional. Hoje você está ajudando a educar pessoas que vivem a questão do problema da drogadição, de vício, né? Conta sobre esse projeto pra gente. Olha, Rafael, engraçado, mas assim, eu tenho uma coisa em mim, a gente que acredita, né, sabe que é Deus tocando no nosso coração. Uhum. Mas alguém vai dizer que é um sexto sentido, que é alguma coisa, mas eu sinto assim uma dor quando eu vejo um jovem no caminho das drogas. Algumas pessoas vão julgar, vão dizer, é vagabundo, fumou porque quis, exatamente. Cheirou, não sei o quê. Mas eu acho a droga tão injusta com o jovem, porque ele às vezes usa uma vez e aquilo vicia de uma maneira e ele fica... Um erro está perdido para sempre. Exatamente. E quem que não errou? Né? Direto. Exatamente. Quem que ainda não errou, né? Então, assim... Atira a primeira pedra. Exatamente, né? E eu tenho isso em mim há muito tempo, né? Que eu quero trabalhar contra a droga. Mesmo que eu não consiga mover uma montanha, mas se eu mover um grãozinho de areia, alguma coisinha que eu possa fazer, eu vou fazer. Seu projeto vai de empreendedorismo com esses Exatamente. Caras? Qual que é o maior problema do ex-usuário de drogas? Conseguir trabalho quando sai de lá, ou conseguir uma ocupação, dignidade, sei lá, para não voltar a usar. Exatamente. Maior problema. Por que volta a usar? Porque às vezes não consegue emprego. E eu também não vou culpar quem não dá emprego, porque é muito difícil. Você tem medo. Esse passivo, né? Exatamente. Eu sou responsável pela minha vida. Eu tenho medo, né? Eu sou ser humano. Então, assim, a gente sabe que essa é a maior dificuldade. E aí, qual que foi a ideia do projeto? Levar empreendedorismo para eles, né? Transformar eles em empreendedores, criar um projeto. Lá nós fazemos um projeto dos R$50, que é para trazer para eles mão na massa. Não é teoria, é mão na massa. Tem que fazer um negócio com 50 exatamente, pontos. Tem que fazer. Esse modelo é bom demais, né? Uma aprendizagem exato. com projetos que é muito forte. Exatamente, né? É uma maravilha, né? Quais serão os resultados que ele vai alcançar com isso e que outros sonhos tem esse empreendedor que, após ser premiado com um aluno 5 estrelas, muitos requisitos para conseguir ser reconhecido e hoje compartilhando com as pessoas, está aqui trabalhando e conversando conosco? Quais serão os próximos sonhos? A gente descobre na volta do nosso intervalo do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada. Voltando com o programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada, quando a gente olha um jovem fazendo esse sucesso e conseguindo
todo esse reconhecimento na faculdade, a gente pensa, mas foi fácil, porque é sustentado, é pai e mãe. A gente inventa um monte de desculpa. Eu queria perguntar, Rodolfo, foi fácil, assim, sua trajetória universitária? Rafael, é incrível, assim, que até parece até que eu tinha te contado. Agora faz 2 ou 3 semanas, uma colega, né, que estudou comigo na graduação, fez o seguinte comentário comigo, né? Rodolfo, você cresceu rápido, né? Eu fiquei assim, surpreso, né? Por já estar dando aula, né? E tudo mais. Eu fiquei surpreso, mas ao mesmo tempo eu fui refletir sobre isso, né? Eu acho que tudo que a gente faz tem um propósito. Sim. Tem alguma coisa que vai dar o gatilho e que vamos chegar lá. Quando eu fiz a graduação, foi muito difícil para mim, porque eu tive muitos problemas financeiros, inclusive. Fiz o primeiro ano de graduação, no segundo ano eu estava endividado, fui lá, renegociei, não conseguia. E num dado momento fui na capela lá da faculdade e rezei e pedi para Deus que, se fosse para mim continuar, que Ele me arrumasse uma saída, que me desse algum jeito para que eu chegasse lá. E aí, uma semana depois, né, eu consegui um plano do governo que era dificílimo de conseguir, tinha que entrar na hora certa no site para conseguir. E aí aquela sacada, o Osiris Silva fala sobre isso, né? Uma sacada de sorte, que não sei se é sorte, que se é Deus atuando na sua vida, mas aconteceu. E aí eu prometi, né, para Deus que quando eu me graduasse, aquele conhecimento que eu tive lá, eu ia transformar para outras pessoas, que eu ia levar para alguém que precisasse de forma gratuita. Né? Talvez não para devolver o que Deus me deu, porque seria impossível, que Ele fez. Claro, mas pela tua vida que... Exatamente. Mas talvez para ajudar alguém que está passando por uma situação parecida com a minha, enfim, o que passou por uma situação parecida com a minha. E aí, dentro disso, né, saiu os projetos sociais e essa ideia toda. E saiu a docência, saiu o Aluno 5 Estrelas, né? Tudo foi assim. O apoio da consultoria ao pequeno empresário, a gente sabe que dá para ganhar muito mais grana com empresa grande, né? Exato. Pegar o pequeno empresário é uma causa acima de tudo. Exatamente, né? Sem dúvida. Então, as coisas vão se colocando na vida da gente de uma maneira tão interessante, às vezes, né? E no momento que eu saí da graduação, o meu foco foi total na docência. Falei, eu quero mudar minha vida, eu quero transformar. Passei 1 ano estudando formas de educação, porque eu era administrador, né? Verdade. Eu não era educador. Verdade, tem que se preparar. Exatamente, tem que se preparar. Educação, né? Você só dá aula, né? Não. Educação é profissão. Educação é profissão. E ser professor tem um impacto enorme na vida das pessoas. Então, fui buscar conhecimento. Busquei a pós-graduação, né, em metodologia do ensino superior, depois outras especializações, agora o mestrado, mas buscando correr atrás do meu sonho. E aconteceu rápido? Aconteceu rápido. Pra quem olha de fora é muito rápido. Pra gente que teve que quebrar essa pedreira, a coisa é um pouco diferente, né? Isso mesmo, Rafael. Mas eu acho que hoje eu comemoro, sim, o que eu já conquistei, né? Você falou, é um rapaz novo, é verdade, né? Às vezes meus alunos falam isso pra mim, né? Nossa, mas você é um professor tão novo, né? E esse feedback, né? É claro que é importante, mas vem de uma preparação feita, né, com muito suor, com muita garra, mas com um suor gostoso, porque eu estava me preparando para alguma coisa que eu queria muito fazer. Você sabe que dentro da filosofia de vida com propósito, Ikigai, né? Ikigai significa propósito em japonês, a gente tem uma outra palavra que traduz esse esforço diário, que às vezes a gente mesmo percebe muito menos as outras pessoas, mas que somado faz a gente ficar impressionante, único. Sabe qual é o nome dessa palavra? É Kodawari. Kodawari são esses pequenos esforços que são muito pesarosos até pra você fazer 1 vez, 2 vezes, mas quando soma, você fala, puxa, você é tão jovem, já tá no mestrado, com empresa, com isso. Kodawari, todo dia eu fiz com extrema paixão uma pequena melhora, e hoje isso é único. E Rafael, é paixão mesmo, né? É paixão. Eu acho que esse amor pelo que você faz, né? Às vezes a gente olha uma pessoa mal-humorada, algum problema, tá assim, tá assado. Talvez esteja no local errado, tá levando a vida para um lugar que, né? Enfim, é tão bom quando você consegue achar o seu propósito. E eu falo sempre pros meus alunos do foco, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Já dizia o famoso. Então, a gente tem que
colocar propósito. Aonde que eu quero chegar? O que que eu quero fazer? Eu tô fazendo uma graduação, eu tô aqui só vindo matar meu tempo, né? A nossa maior riqueza, o nosso tempo. Não, eu tenho um propósito, eu quero chegar em tal lugar. Foque o seu propósito, vá em frente, corra atrás, transforme. Rafael, talvez algumas pessoas vão falar, Rodolfo é um maluco, mas eu acredito de verdade que eu posso mudar o mundo. Acredito. Tamo junto. Acredito. E é com a educação. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Frase do Alice do País das Maravilhas e que tem tudo a ver com encontrar o seu propósito. Encontre o seu propósito e você vai ter uma força motriz infinita para enfrentar os mais impressionantes desafios. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença conosco e agora nós ficamos com a pensata do programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada.